Olá, pessoal. Aqui é Sérgio Nagel e esse é o primeiro bate-papo que nós estamos começando a fazer sobre assuntos diversos. Nossa intenção sempre é falar sobre educação corporativa, desenvolvimento de pessoas, transformação de pessoas dentro dessa ideia da educação corporativa, de transformação de adultos. Nós trabalhamos com educação corporativa, transformação de adultos. E hoje eu e Liliana estamos começando esse bate-papo como fosse um podcast para vocês terem uma ideia de como é que nós pensamos, como é que é a forma que nós trabalhamos, e isso com a esperança que isso ajude você na sua transformação, que isso ajude você nos seus pensamentos. Então, meu nome é Sérgio Nagel, eu trabalho com dinâmica dos grupos, eu sou especializado em estudar a dinâmica dos grupos e eu criei o método Palestra em Roda, que usa como ingrediente principal, protagonista, as danças circulares. E agora eu vou deixar a Liliana se apresentar para que você conheça um pouquinho do perfil profissional dela. Olá, Liliana, tudo bem? Olá, Sérgio, tudo bem? Então, Sérgio, de formação eu sou engenheira civil, que durante toda a carreira da engenharia se preocupava com o ser humano e entender por que ele fazia, como fazia e o que fazia. E nesse meio tempo eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de RH, e aí me apaixonei por treinamento e desenvolvimento e fui treinando e fui trabalhando nisso. E aí mudei de atividade, fui ser empreendedora do ramo da alimentação e lá desenvolvendo pessoas, fazendo treinamento, contratação. As pessoas me perguntavam, você é psicóloga? E aí, assim, eu fui me identificando e fiz outra pós em psicologia transpessoal e aí veio fortalecendo essa vontade e esse cuidado com o outro, com essa transformação das pessoas através dessa integração do ser como um todo. Então, aproveitando essa tua experiência e já com o aproximar do final de ano, né, nós já estamos chegando, faltam poucas semanas para o final de ano, o que me ocorre para nós abrirmos esse trabalho de conversarmos aqui é sobre metas. E o que se percebe, isso é bem conhecido, é que as pessoas costumam, no final do ano, estabelecerem metas, mas são poucas as pessoas que, no segundo ou terceiro dia, depois de passar do Réveillon, se posicionam para efetivamente cumprir, para chegar, atender a essa meta estabelecida. Na sua opinião, Liliana, por que as pessoas fazem isso? Por que elas estabelecem metas, mas não cumprem essas metas? O que passa na sua cabeça? Então, Sérgio, assim, essas são perguntas que eu sempre me fiz, né? Qual é a dificuldade das pessoas de definir essas metas e depois definidas, e por que elas não cumprem? Isso não cumprem, né? E aí existe dentro, né, das linhas energéticas, das linhas integrativas, uma explicação pelo seguinte: aquilo que você deseja no mundo consciente, muitas vezes o seu inconsciente ele não está harmônico com isso. E aí, por isso, você não tem nem o comprometimento e nem a disciplina para cumprir aquilo que você conscientemente deseja. Então, existe esse desequilíbrio, essa desarmonia. E aí eu preciso olhar para aquilo que está inconsciente, para que eu possa alinhar isso e aí realmente a minha meta acabar acontecendo. Porque é fato, quando você sabe exatamente o que você quer, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, tudo conspira a favor para você conseguir. Então, assim, isso a gente já sabe que é verdade. O que a gente ainda está no caminho de aprender é como entender esse inconsciente que afeta o nosso consciente, o nosso dia a dia. E o que você pensa sobre isso? Então, e aí, pegando o gancho, né? As pessoas, às vezes, elas desejam, estabelecem metas, mas elas não têm muita clareza do que realmente elas querem
com ao atingir essas metas. Elas não conseguem estabelecer a clareza. Por que eu quero isso? Elas desejam alguma coisa, elas estabelecem a tal da meta, mas elas não têm clareza do porquê, né? O que vai acontecer quando elas chegarem na meta. Então, eu acho muito interessante esse pensamento, porque uma das formas que eu vejo que ajuda as pessoas que estabelecem uma meta que não tem muita clareza é tentar projetar a sua vida quando elas tiverem alcançado aquela meta. Então, o que elas pretendem ver? Então, é fazer uma projeção e imaginar o que eu estarei vendo quando eu atingir essa meta, o que eu estarei ouvindo, como as pessoas estarão reagindo ao meu redor quando eu atingir essa meta. E quando ela consegue projetar essa imagem mentalmente, a clareza do que ela realmente pretende começa a se estabelecer. E, às vezes, aquilo que foi solicitado, desejado no início, né, naquela euforia de dizer eu quero fazer isso, eu quero alcançar isso, eu quero me transformar nisso, ao se ver transformada, ao se ver plena naquela situação, ela disse, não, mas não era exatamente isso que eu queria. E por não ser exatamente o que ela quer quando ela se vê, talvez, se ela voltar à sua meta, né, a meta estabelecida, ela consiga reformular o seu desejo, reformular a forma com que ela se vê, e aí sim ela vai ter uma motivação real, verdadeira, para alcançar essa meta. E aqui, essa motivação real e verdadeira é o que as pessoas ouvem como propósito, né? O propósito é exatamente isso, é aquilo que é verdade e aquilo que é real para você, que faz sentido para a sua vida, que motiva, leva você a uma ação. E aí a clareza acontece. Existem técnicas para que você possa ter essa clareza, né? Que são as visualizações ativas, que são as meditações, que faz com que você se concentre naquilo que faz sentido, naquilo que é verdadeiro para você. E essas são algumas das técnicas que pode ir ajudando você a ter clareza de propósito, clareza de metas. E uma ferramenta que eu acho muito legal, já que você falou em visualização e falou em meditação, uma ferramenta, e é a que nós usamos com mais frequência, né? Não a única, mas com maior frequência, são as danças circulares. E a dança circular nos facilita muito, porque em uma visão ampla, a dança circular acaba sendo uma meditação dinâmica, onde você tem a possibilidade, através da união da dança, a música, o ritmo, você projetar isso e fazer daquele movimento uma meditação dinâmica, né? Sim, com toda certeza. A dança circular, ela é um instrumento de trabalhar foco, de trabalhar meta e de trabalhar essa conexão com o seu propósito. Porque na explicação e na repetição do passo, na elaboração da dança, você vai trabalhar isso, vai trabalhar presença e você vai aprender como é que você se comporta diante daquela situação. Então, eu preciso ter foco. Como é que eu me comporto? Eu sou agitado, não sou agitado? Eu me esforço, não? Qual que é a minha maneira de resolver aquilo comigo? E essa é a grande beleza da dança circular. Ela me ajuda a me perceber e a encontrar respostas para mim na roda, né? Com o apoio do outro, com o círculo, né? Como você disse, né? Na roda você acaba tendo, na dança, você acaba, de uma certa forma, trabalhando metas, porque você recebe um estímulo que, no nosso caso, a gente chama de coreografia, né? A gente explica uma coreografia, essa coreografia passada para a pessoa que está fazendo a dinâmica, e ela precisa entender aquela coreografia, ela tem que ouvir a música
Ou seja, não basta que ela entenda o que tem que ser feito, mas ela precisa fazer atendendo aos comandos da música, que é uma outra forma de você se conectar com o mundo. Então, uma coisa você se conecta com o seu corpo, comandar o seu corpo a executar aqueles comandos, né? Aqueles passos. Você tem que fazer esses comandos em harmonia com a música e você tem que levar em consideração as pessoas que estão ao seu redor, de mãos dadas a você, porque elas vão representar o convívio que você tem com as pessoas no mundo, né? Sim, e a dança circular nesse contexto do grupo, nesse contexto social, ela é muito poderosa, porque nós somos seres humanos que não somos isolados, né? Nós temos a nossa individualidade, nós emprestamos a nossa individualidade para o mundo, mas nós somos um ser social. E a dança circular e a roda, ela me mostra como é que eu me comporto enquanto ser social, né? E essa percepção minha, de mim, enquanto referência no mundo. E aí vai me trazendo respostas, né? Para que eu estou aqui? Qual que é o meu sentido de vida? Qual é o meu propósito? Como eu lido com isso? Né? Então, eu acho que a dança circular ela é muito rica e ela tem esse leque de opções e de oportunidades e que a gente trabalha muito essências das pessoas, muito metas, muito foco, objetivos. Então, ela é muito rica mesmo. Eu sou assim encantada com a ferramenta. E com isso a gente deixa então essa mensagem, né, de por que as pessoas não cumprem as metas estabelecidas. E recapitulando o que foi dito aqui, primeiro porque elas não têm clareza do que elas de fato querem, né? Elas estabelecem, mas elas não têm clareza. Segundo, que elas podem recorrer a ferramentas para buscar essa clareza e buscar um comprometimento maior consigo mesma, né? Consigo mesmo, para alcançar isso. E as ferramentas é a dança, é a meditação, e nós usamos a dança circular dentro do ambiente corporativo para que as pessoas entendam o que é uma meta, como é que ela é colocada para as pessoas, que essa meta, ela dificilmente dentro da empresa vai ser resolvida, atendida por uma pessoa só, porque ela tem dependências com várias situações, inclusive com elementos externos à empresa, que a roda simbolizando a empresa e a música simbolizando os estímulos externos à empresa. Então, fica uma coisa muito lúdica, fica uma coisa muito alegre e a pessoa pode trabalhar essa visão das metas e como é que se estabelece, como é que se cumpre, trabalhando dentro do contexto das danças circulares. É isso, Liliana? Não, e eu acho que um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nisso que você falou é que nós levamos para o ambiente corporativo um trabalho humanizado. Nós mostramos para eles que trabalhar com o colaborador, com o funcionário, é a forma mais moderna que se tem de capacitar e treinar as pessoas. Eu preciso olhar elas integrais, ser humanos que se conectam em todas as suas esferas. Isso transforma elas em pessoas humanas, e pessoas humanas fazem meios muito melhores, mais colaborativos, mais participativos, mais produtivos, porque eles se sentem seres humanos respeitados, acolhidos, né? Então, eu acho que essa é a nossa mensagem, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, e empresas que estão pensando realmente no futuro e em melhorar resultados, elas precisam olhar para os seus funcionários de forma humanizada. E é isso que a gente propõe com as danças. É isso mesmo. Então, pessoal, nós queremos agradecer muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Nós esperamos que, com todas as dificuldades que a internet
nos impõe todas essas dificuldades, nós tenhamos superado essas dificuldades e tenhamos conseguido passar pelo menos uma mensagem que sirva, ao menos, de uma reflexão, de um estímulo para que você busque um pouco mais de informação e que se intere mais sobre metas, como alcançá-las dentro da empresa e sobre as danças circulares. Eu vou me despedindo, eu sou Sérgio Nagel. Tchau para vocês, pessoal. Eu sou a Liliana e essa é uma parceria que nasce aqui, Lidade. Até a próxima. É isso. Forte abraço para vocês e tudo de bom. Valeu, um abração. Tchau.